Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui para um devocional com toda a família. A oportunidade, nós queremos continuar falando. Estamos falando todo esse mês de julho sobre o tema Minha Casa Vencendo Gigantes. E hoje nós queremos continuar. Essa semana estamos falando sobre resgatar a autoridade para vencer. Na oportunidade de hoje, quero falar sobre autoridade espiritual e como ela se constrói no cotidiano. Quero, para isso, ler um texto juntamente com você, no capítulo de número 6 de Deuteronômio, verso de número 6 e 7, que diz assim: que todas estas coisas, ou todas estas palavras que hoje te ordeno, estejam no teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiverem sentado em sua mesa, quando estiverem andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Muito bem. Muitas vezes nós nos deparamos com gigantes que atacam as nossas famílias e nós queremos nos defender com ativismos espirituais de maneira isolada. Eventos de emergência, né, em momentos de crise, isso é comum de acontecer na vida de uma grande quantidade de pessoas. Quando as coisas vão mal, corremos para a oração, para impor regras espirituais de última hora. No entanto, Deus nos leva a entender que a verdadeira autoridade espiritual, ela não é um interruptor que nós ligamos e desligamos, né, nos momentos difíceis. Ela é um estilo de vida. No texto de hoje, Deus entrega ao seu povo o segredo para blindar as gerações futuras. Ele nos ensina que a autoridade legítima e duradoura sobre o nosso lar se constrói em momentos especiais, não se constrói em momentos especiais ou isolados, por exemplo, mas se constrói na paciência, no cotidiano, do dia a dia, na caminhada constante, um devocional por dia, uma oração por dia, leitura da palavra. Tudo isso vai resgatando essa autoridade espiritual, que não é momentânea, mas é contínua, né, e duradoura. Então eu quero meditar com você sobre 3 perspectivas, sobre 3 pontos de vista, para que nós possamos ampliar aí nosso entendimento sobre a autoridade espiritual dentro do lar. Primeiro, a palavra deve estar em nós, primeiramente. A primeira instrução de Deus não é sobre o que devemos falar para os nossos filhos ou para as pessoas que vivem conosco, não. A primeira instrução de Deus é saber a verdade e que essa verdade primeiro habite em nós, no nosso coração, no teu coração. Essas palavras estarão no teu coração. Essas palavras estejam sempre no teu coração, primeiro no nosso coração. Nós não conseguimos exercer autoridade espiritual sobre aquilo que nós não vivemos, sobre aquilo que nós mesmos não temos internalizado como padrão de vida para nós. O gigante da hipocrisia, ele perde o poder justamente quando a nossa família testemunha que a palavra de Deus é quem governa as nossas reações secretas. A palavra de Deus é quem governa o nosso caráter e as nossas escolhas pessoais no dia a dia. Então, eu quero que você reflita sobre, antes de cobrarmos uma postura espiritual daqueles que amamos, precisamos nos perguntar: a palavra de Deus, ela tem governado o meu coração? Então, essa é uma pergunta que eu faço a você nessa manhã e gostaria que você respondesse sinceramente. A palavra de Deus tem governado o seu coração primeiro? Ah, mas o meu esposo, mas a minha esposa não. A pergunta é para você.
A palavra de Deus tem governado o seu coração? É o seu coração primeiro. É, para que Deus possa, então, é, agir através de você e alcançar os outros da sua casa. Então, primeiro, né, o seu caráter, as suas escolhas pessoais, as suas reações, muito cuidado com as suas reações. São essas reações bíblicas ou reações distantes da palavra de Deus? Muito cuidado. A nossa vida é a primeira Bíblia a ser lida pela nossa casa. Isso é, sem dúvida, uma verdade inefável. A nossa vida é uma Bíblia a ser lida pela nossa casa e ela é a primeira Bíblia a ser lida pela nossa casa. É uma carta aberta de Deus para a nossa família. Ou será que não é? Esse é o grande ponto. Segundo, a intencionalidade do ensino diário, tá? Esta lista, Deus dá 4 momentos para que a lei fosse compartilhada, né? Ao assentar-se, ao andar, ao deitar e ao levantar. Comer, caminhar, dormir, acordar. Com isso o Senhor mostra que o ensino espiritual ele não deve ser algo engessado. Nós não podemos esperar somente o domingo para nossa família aprender a palavra de Deus. Você não pode esperar somente o domingo, somente a escola dominical, que muitos inclusive não vão, né, para poder aprender a palavra de Deus, não. A palavra de Deus deve ser ensinada diariamente, cotidianamente. A autoridade se constrói quando nós transformamos a rotina em oportunidade de aprendizado. Um conselho na hora do almoço, uma oração antes de dormir, um testemunho ao acordar, um devocional pela manhã, um culto doméstico, tudo isso vai incutir, a palavra, a lei do Senhor no coração dos familiares. E aí eu quero que você reflita como nós podemos aproveitar melhor o nosso tempo, né? Nosso dia para plantar sementes de fé na vida das pessoas de quem amamos. Pastor, mas eu não tenho tempo, não me sobra tempo. Veja bem, se você tratar uma coisa tão essencial e tão primordial como essa, como algo que você deve fazer nas horas vagas ou na hora que sobrar tempo, isso mostra que a sua prioridade não está na sua casa nem na sua família. Então, escolha uma prioridade. Você precisa estabelecer uma prioridade. Que prioridade na sua vida? É ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria família? É trabalhar, chegar tarde, acordar cedo, estar sempre cansado, sempre distante, sempre preocupado? Ou é você valorizar aqueles que estão à sua volta e interagir com eles de maneira bíblica? Então pense sobre isso. De que maneira você pode aproveitar melhor o seu tempo? Aproveite melhor o seu tempo para semear essas sementes na vida de quem você ama. Vencer o gigante do desinteresse exige intencionalidade nas conversas comuns, na mesa, no dia a dia. Antes de nós irmos para o terceiro ponto desse devocional, a terceira reflexão, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito nesse canal, por favor, inscreva-se nesse canal. Inscreva-se aí para fortalecer ainda mais essa corrente do bem. Nosso objetivo aqui, ele é ele é um objetivo totalmente pastoral, ele é um objetivo totalmente devotado a compartilhar aquilo que Deus nos tem dado no nosso ministério, na nossa vida, o que Deus tem feito na nossa família, compartilhar com você. Então,
Se você não é inscrito ainda, inscreva-se, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece, compartilhe esse vídeo com pessoas que necessitam de uma palavra como essa, né? E não deixe de marcar aí o seu gostei, né? Comente também, os comentários ajudam nós termos uma perspectiva melhor daquilo que devemos trabalhar, tá bom? A repetição constrói legado. Essa é a terceira reflexão que nós queremos trazer nessa manhã. A repetição constrói um legado. O termo original para intimar é ensinar com insistência. Traz a ideia de afiar uma lâmina, né? Várias vezes você passa aquele metal sobre a pedra, né? Sobre um tipo de abrasivo e você vai afiando aquele metal. Vai afiando aquele metal. A fé e a autoridade não são afixadas com um único sermão, como nós já dissemos, não é só no domingo que essa transformação ela acontece, né? Mas é com a repetição amorosa, e paciente do dia a dia. Cada devocional, cada momento em família, cada escolha de obedecer a Deus é uma repetição que afia o caráter da nossa casa para vencer gigantes do mundo. Nós não venceremos os gigantes desse mundo sem disciplina, meus irmãos. Precisamos ter disciplina. Os puritanos, um grupo reformado, né, do século 18, 19, os puritanos eles sabiam muito bem o que era uma vida piedosa, né, uma vida onde a prática da justiça do reino de Deus ela é constante e cotidiana. Uma hora, se os irmãos assim quiserem, né, nós podemos comentar mais a respeito desse grupo que inclusive mantinham uma vida devocional constante, uma vida de oração constante e também uma vida de aprendizado na palavra de Deus. Então, se você quiser aprender mais sobre isso, deixe nos comentários. Quem sabe a gente traz um conteúdo aqui falando sobre os puritanos, né, e a sua vida devocional. Quero trazer aqui a última reflexão, então, do lar para hoje, a respeito da constância. A constância, então, é a mais poderosa das ferramentas, das armas, né, para nós vencermos ou resgatarmos a autoridade dentro do nosso lar. Então, resgate hoje a constância. Comece com 5 minutos, né? John Wesley falava sobre oração, e quando ele falava sobre oração, ele dizia: não comece com 1 hora. Não, você não precisa começar com 1 hora, comece com 5 minutos. Comece com 5 minutos, né? Você ora 5 minutos hoje, ora 5 minutos amanhã, repita isso durante 15, 20 dias. Aí você aumenta esse tempo gradativamente, vai aumentando. Se hoje você ora 5, aí os próximos 30 dias você vai orar 10, os próximos 30 dias você vai tentar orar 15, os próximos 30 dias, e assim até você adquirir um tempo de oração de excelência, mas não um tempo de oração onde você está só repetindo palavras vazias, tempo de oração em que você está orando com sabedoria, né? Pastor, eu não consigo ler a Bíblia, né? Quando eu leio, não entendo. Leia um texto até que você entenda ele, né? Leia um texto e pesquise sobre aquele texto. Leia um texto e compare as palavras no dicionário. Leia um texto e busque estudos bíblicos a respeito daquele texto. Não saia daquele texto sem você extrair o máximo que você pode a respeito dele, né? E assim você vai ver que a sua intencionalidade em viver essa realidade, ela vai começar a trazer resultados para a sua vida, né? Não desanime se os resultados não aparecem imediatamente. Você precisa perseverar em repetir e viver os mesmos princípios de Deus dentro do seu lar.
Quantas vezes eu tive que ler o mesmo texto dezenas, centenas de vezes para poder aprender algo de Deus ali. E ainda hoje, ainda hoje, né? Mesmo após ter estudado algumas coisas na academia, mesmo após ter lido tantas vezes os textos da Bíblia, é, ainda encontro muita dificuldade e ainda preciso voltar e reler várias vezes. Isso é normal, isso faz parte de quem nós somos. Por isso precisamos viver essa constância. Resgatar a autoridade para vencer não depende de grandes exibições de força espiritual, né? Não pense que você vai abrir o mar na sua casa no primeiro dia de oração e de devocional e de culto doméstico, não. Não pense que você vai transformar água em vinho no primeiro dia, né, de resgatando aí a autoridade para vencer gigante. Não. Mas não se preocupe com essa exposição. Se preocupe na fidelidade da rotina diária, que isso virá como consequência da sua rotina, da sua vida devocional diária e da sua aplicação na palavra de Deus. Uma casa que cultiva a presença de Deus ao levantar, ao deitar, à mesa e ao caminho, ela se torna uma fortaleza inabalável. Gigantes não resistem a um lar que fez da obediência a Deus o seu hábito diário. Muito bem, meus irmãos, nós chegamos a término, né, de mais um devocional. Eu espero que essas palavras elas estejam edificando a sua vida, né? Nosso perfil, ele sempre foi esse, né? O perfil do pastor Bruno, para quem conhece, sempre foi esse. Não temos outro, tá? Então, se você busca aprendizado para a sua vida cotidiana, o ponto de encontro é aqui. Eu espero que Deus continue trabalhando através da sua vida e fazendo você resgatar aí a autoridade para vencer no seu lar. Muito bem, vamos orar? Quero orar por você nesta manhã, em nome de Jesus. Feche os seus olhos aí onde você está. Grande Deus, Pai da eternidade, neste momento eu uno a minha fé, a fé do meu irmão, e eu quero apresentar a vida dele, a vida dela, que está junto comigo nesta jornada, né? Nesta jornada espiritual de crescimento, de desenvolvimento, de habilidades espirituais para poder vencer. Pai, nós sabemos do grande desafio que é manter a autoridade dentro de um lar. Mas nós entendemos pela sua palavra que isto, Senhor, só pode ser feito através de uma vida cotidiana. Pai, a igreja em todo tempo ela manteve uma rotina, em todo tempo a igreja na história, a igreja vencedora, ela manteve um cotidiano de oração, devocional, jejum, leitura da palavra. E em nosso tempo nós temos encontrado muitas dificuldades, Senhor. Em nosso tempo nós temos encontrado muitos gigantes que se levantam e atrapalham, impedem, né, as pessoas de alcançarem essa excelência. Então eu peço ao Espírito Santo de Deus nesta manhã, que esteja com este meu irmão, com esta minha irmã que me ouve, capacitando-lhe, ensinando-lhe para que ele possa extrair o melhor da vida com o Senhor. Que ele possa orar fervorosamente pela sua casa, ainda que sejam 5 minutos, ainda que sejam 10 minutos, 15 minutos. Que ele possa fervorosamente, né, compartilhar a palavra, ainda que seja o mesmo capítulo várias vezes, até que haja um máximo grau de entendimento naquilo. Pai, tem misericórdia, tem graça para com a vida deste teu servo e não deixa sucumbir às muitas coisas dentro da rotina diária, mas que ele possa
encontrar esse refúgio no Senhor, ao deitar, ao caminhar, ao levantar, ao andar. Enfim, Senhor, dá-nos vitória da perspectiva espiritual, dá-nos vitória, Senhor, sobre a rotina inchada do dia a dia. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha nos ajudar em todas estas coisas, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém, amém e amém. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final. Que Deus o abençoe grandemente, que Deus, de maneira poderosa e extraordinária, venha abençoar o seu dia. Forte abraço e até a próxima.